Bom, eu vou falar de uma aplicação de Big Data numa área um pouco diferente. Eu trabalho na área de industrial, basicamente, então na área de automação industrial. E eu sempre tenho que usar slides porque eu tenho que me explicar, né? Porque as pessoas não entendem, a maior parte, o que a gente faz exatamente. Me lembro que o professor Ronaldo, no tempo que a gente, na cerimônia de formatura, sempre explicava, né, para os pais, para as tias, né, dos formandos, o que era automação. Né? Ele gastava sempre uns 15 minutos, né, explicando. Né? Eu sou engenheiro eletrônico, então eu lembro que é uma grande decepção para a família quando voltei para casa com o diploma, né, e o pessoal constatou que eu não sabia consertar a televisão. Né? Aquilo foi uma decepção muito grande para a família. Né? Pô, estudou tanto, né, não sabe consertar a televisão. Obrigado. Conseguiu só clicar ali? Bom, enquanto ela tenta colocar o slide, vamos falar um pouquinho. Bom, hoje a quantidade de dados que a gente colhe no ambiente de fabricação de alguma coisa, seja na manufatura ou seja na mineração, numa indústria de metais, é muito grande. Nós temos várias fontes de dados. Essas fontes de dados são heterogêneas, ou seja, eu vou buscar dados de diversos dispositivos diferentes. Parte dos dados estão muito bem estruturados, né? Parte dos dados são não estruturados. Nós estamos trabalhando hoje com imagens, com uma série de sensores diferentes. E nós vamos ter dados que são correlacionados no tempo, né? Outros dados são de bancos de dados relacionais, etc. Então, a nossa função é buscar todos esses dados que estão distribuídos, né? E, a partir daí, tirar conclusões a respeito de aspectos de manutenção, que a gente chama hoje de asset management, de aspectos de produção, de aspectos de processo e por aí vai. Bom, então, a tendência hoje, né, com essa revolução, que nós chamamos revolução digital, é que nós vamos estar medindo absolutamente tudo, nós vamos ter cada vez mais sensores mais baratos. A gente estima, né, que pelo ano de 2020, 40% dos dados serão provenientes de sensores. Nós temos que diminuir as paradas das fábricas, então nós temos 1000 motivos para que ocorra a parada e, portanto, a quebra da produção. Pode ser um porto, pode ser uma mineração, o que for. Nós queremos também ter paradas mais curtas, então para isso a gente tem que ser muito preciso e dizer, olha, o equipamento que estragou é equipamento X, e o problema nesse equipamento, fazer uma análise de causa-raiz e dizer qual que é o problema daquele equipamento para resolver aquilo no menor tempo possível. E nós estamos também tentando acabar com os chamados silos, ou seja, os silos verticais. Numa organização o que acontece é que um departamento não fala com o outro. Então você deveria ter, vamos pensar numa produção siderúrgica, eu começo lá no alto forno, depois vou na serraria, depois eu tenho laminação, depois eu tenho, por exemplo, vendas, né? Essas áreas deveriam conversar entre si, só que isso não acontece. Então nós estamos fazendo um grande esforço para eliminar essas lamelas, né, que separam esses departamentos e para unificar essa informação, disponibilizar essa informação. Além da dificuldade técnica, existe também a dificuldade de comportamento. Nós temos que mudar a mentalidade das pessoas, porque elas, em geral, se julgam donos, né, dos dados de uma determinada área de produção. Muito bem, nós temos uma série de tecnologias que estão aí disponíveis e que vão nos ajudar a resolver esses problemas. Então nós vamos falar de Industrial Internet of Things, Data Velocity, né? Você deve ter ouvido falar, por exemplo, de HANA, né? Que é uma solução da SAP, que simplesmente você consegue ter um banco de dados 1000 vezes mais rápido, né? Com uma nova tecnologia, completamente nova tecnologia de banco de dados. Cloud Computing, né? Você ter as coordenadas geográficas, isso é importantíssimo, por exemplo, para uma CEMIG, né? Para uma empresa que trabalha de forma georreferenciada. Muito bem, então essa é a constatação, nós vamos ver cada vez mais dados e nós vamos ser capazes de tirar informação útil desses dados, né? Se a gente for ver a evolução da tecnologia, então antes, né, quando eu me formei, por exemplo, a minha escola tinha um computador IBM, né? A gente apresentava um DEC, que era o programa que você fez na matéria de programação,
e aquilo então levava 2, 3 dias para você ter aquele deck de novo, compilado, e aí você corrigia os erros, voltava, entregava um novo deck, e aí então para compilar um programa a gente gastava, né, mais de uma semana, 2 semanas, até fazer um trabalho qualquer de uma matéria de Fortran, por exemplo. Né? Depois nós fomos ver, por exemplo, quando eu já fui trabalhar, então já tinha os computadores PDP-11 ainda importados, mas já eram mini computadores, então a gente tinha uma quantidade de computadores maior, e principalmente na área industrial. Depois nós tivemos a revolução dos microprocessadores, então cada um passou a ter o seu computador em casa, e hoje cada um de nós tem, né, se a gente for contar, quer dizer, na minha parte, então eu tenho, contando o smartphone, etc., então eu tenho 3 computadores. Então cada vez mais nós vamos ter mais computadores, vamos ter cada vez coisas inteligentes, por exemplo, estamos falando dentro da internet das coisas, né, roupa inteligente, né, o vidro de remédio inteligente. O vidro de remédio inteligente é interessantíssimo, né? Porque ele te fala, por exemplo, a data de validade. Se você deixar a tampa do vidro de remédio aberta, o vidro fala para você, né? Ó, minha tampa está aberta. Né? Ele testa, né, se a data de validade do medicamento está vencida. E ele pode lembrar uma pessoa que ela esqueceu de tomar aquele medicamento naquele dia. Né? Então nós chamamos essa revolução, os alemães chamam isso de Industry 4.0. Né? Nós chamamos isso aqui de internet das coisas. Muito bem, agora para isso a gente precisa ter endereço. Né? Então vocês viram, por exemplo, os endereços de internet, houve uma depressão, né, um uso exagerado dos endereços, né, IPv6, do IPv4 e agora com o IPv6, simplesmente não vai faltar endereço. Que uma das perguntas que me fazem é isso, né? Mas se eu for colocar, endereçar tudo, não vai faltar endereço? A resposta não, né? Que com IPv6 nós vamos ter simplesmente praticamente ali o número de Avogadro, né, por metro quadrado do planeta Terra. Quer dizer, eu posso endereçar absolutamente tudo. Não existe nenhuma limitação. Muito bem. Se a gente pegar essa pilha, né, que representa a internet das coisas, então a gente vai ver que na base nós vamos ter justamente os sensores, depois nós vamos ter aquilo que nós chamamos um nível de controle, depois nós vamos ter um nível que traz informação operacional e finalmente nós vamos ter um nível de negócio. Okay? Muito bem. Isso no universo industrial significa ter um universo muito grande de aplicações. E aí o grande problema é fazer a convergência dessas aplicações. Então, vamos pensar numa mina. Né? Eu tenho um caminhão fora de estrada, um caminhão que é maior que essa sala aqui. Então esse caminhão tem uma série de sensores. Como é que eu tiro a informação do caminhão? Então você fala, poxa, é muito simples, uma rede wireless, mas uma rede wireless para cobrir, né, uma mina é muito complicado. E às vezes você tem problema que você tem, não é só o caminhão, posso ter, por exemplo, a automação de agricultura, que nós chamamos de agricultura de precisão. Eu tenho uma máquina que está no meio da fazenda, então eu não tenho sequer o sinal de GPRS, que é o sinal de telefonia normal. Okay? Então, quer dizer, conectar esse universo traz uma complexidade muito grande. Então, vou dar um exemplo de uma coisa, por exemplo, que a gente está fazendo. Então, nós chegamos numa mina, eu tenho aquelas aplicações todas que estão ali embaixo, eu tenho que gerenciar, por exemplo, né, fazer a água que nós temos extraída da mina. Né? Em algumas minas, por exemplo, se você deixar as bombas paradas por 2 horas, você simplesmente inunda a mina, você destrói o seu ativo. Né? Nós temos que controlar todos os caminhões, as pás carregadeiras, né, as perfuratrizes e etc. Como é que nós fizemos isso? Nós simplesmente coletamos esses dados, colocamos numa rede wireless e exportamos para a nuvem. Né? Essa aplicação foi feita, né, em 12 semanas. E depois nós distribuímos isso para um tablet. Então, simplesmente o que nós estamos fazendo aqui é centralizar a informação e distribuir essa informação num formato propício à tomada de decisão. Né? Vocês viram ali, passando as imagens, que nós temos dados geológicos também na mina. Quer dizer, o público é bastante variado. Vai ter, então, o geólogo, eu tenho o engenheiro, eu tenho o cara que faz fleet management, que está preocupado com a frota, né, da mina e assim por diante. Então é muito importante isso, centralizar e depois descentralizar, quer dizer, colocar a informação disponível para todo mundo. Muito bem, então aqui vocês estão vendo, a última foto é uma foto, né, de geologia da mina. Então existem várias câmaras colocadas ao longo da mina e a gente então consegue mapear a mina. Com os drones agora a gente vai conseguir algo muito melhor, que é ter esse mapa 3D da mina em tempo real. Bom, nessa outra aplicação, nós temos também no chão de fábrica, estamos usando um tablet, e aqui eu tenho todos os desenhos de manutenção da planta. Então a planta tem um sistema de documentação,
né? Eu consigo baixar qualquer desenho que está no sistema de documentação online. Então, imagine, eu vou dar manutenção no equipamento, né? Eu simplesmente vou clicar nesse equipamento, ele vai ter um código de barras ou vai ter um RFID, imediatamente o desenho, né, que eu preciso para dar manutenção, ele aparece na minha tela. E eu posso abrir essa ordem de manutenção, nesse caso aqui o software se chama SAP, né, tem um módulo dele que se chama PM, que é o módulo de manutenção, eu estou abrindo uma ordem de manutenção automaticamente. Então com isso eu estou trazendo agilidade para o meu chão de fábrica. Nessa outra aplicação, nós temos uma planta e nós colocamos, né, um aparelho que basicamente é um scanner laser. E esse scanner laser da Leica, ele faz a varredura da planta, ele lê aquela planta toda e faz um mapa 3D. Então, num instante, eu vou ter uma nuvem de pontos e vou ter uma representação gráfica daquela planta. Para que eu uso isso? Para documentação, né, eu tenho ali um S-Built simplesmente feito, né, imediatamente. Eu uso isso para treinamento, para treinar operadores, etc. Então, é uma revolução que nós estamos fazendo. Tá? Isso aqui é uma revolução realmente disruptiva, porque nós somos capazes de fazer uma solução extremamente rápida. Esse é um projeto que foi feito por um dos nossos engenheiros, né, em que a gente tinha o seguinte dilema. Nós temos uma máquina muito grande, que é chamada de retomadora, e antigamente o operador da retomadora ficava em cima da retomadora. Então, a primeira posição da operação a gente chama de operação local, em que o operador é um jockey da máquina, está em cima da máquina. Segundo passo, a gente coloca esse operador fora da máquina. Ele fica agora numa sala com ar-condicionado, que a gente chama de control tower, e ele vai ter um joystick para controlar a máquina. Então nós dizemos que colocamos essa máquina em operação remota. Terceiro passo, através de um sensor laser que a gente coloca na retomadora e também na máquina que faz o empilhamento, eu sou capaz de fazer um mapa 3D da pilha. Então a gente vai ler um punhado de triângulos, né? Depois nós vamos unir essa nuvem de pontos e eu tenho um mapa 3D da pilha. O que isso me possibilita? Colocar aquela máquina trabalhando completamente robotizada, ou seja, em modo autônomo. Eu elimino a operação manual. Então, com isso, nós conseguimos uma agilidade na produção de cerca de 10%. Nós aumentamos o throughput de uma planta. Imagine chegar a um porto, né, que exporta 200 milhões de toneladas por ano, e você aumentar a capacidade do porto em 10%. Né? Então, imagine a receita que isso gera. Quer dizer, é um projeto simplesmente revolucionário, apenas possibilitado porque agora eu tenho um sensor que me dá muito mais informação e eu consigo tirar proveito dessa informação. Bom, então aqui vocês estão vendo o Digital Worker, né? Esse aí é o trabalhador do futuro, né? Então nós estamos fazendo uma extensão, né, das capacidades dessa pessoa através daquele capacete, o helmet eletrônico, né? Nós colocamos uma câmera. Com essa câmera ele consegue focalizar qualquer coisa que ele está vendo no processo. Nós colocamos, vocês estão vendo aqui, ele tem um objeto que é colado aqui ao peito, isso é um localizador. Esse localizador me permite saber a posição exata daquela pessoa durante o trabalho. Eu sei por onde ele passou, eu sei se ele entrou na sala elétrica ou não. Se ele for entrar na sala elétrica, eu vou testar se ele tem o treinamento NR10 para poder atuar dentro da sala elétrica. Se o treinamento tiver vencido, a gente loca a porta, ele não entra. Né? Eu posso fazer um diagrama que a gente chama de, aquele diagrama João e Maria, né? Que os americanos chamam isso de migalha de pão. Por onde que ele passa, eu vou julgando as migalhas de pão e eu sei por onde ele passou. Né? Eu posso fazer o que nós chamamos de cerca eletrônica, então para permitir ou não que ele entre em determinadas áreas. Muito bem, para que a gente utiliza isso aqui? Para várias coisas. Então vocês estão vendo, por exemplo, para manutenção, ele tem uma câmera, né? E aqui ele tem um equivalente a um iPad só que industrial. Então ele pode julgar essa informação para a retaguarda e um expert vai interferir aqui na manutenção e vai mandar instruções para esse operador, em tempo real. Okay? Também serve para segurança. Então se a pessoa, né, eu tenho um sensor que a gente chama de sensor de man down, quer dizer, se a pessoa cair, a gente sabe, né, que houve algum problema. E ele tem um sensor também de gases. Nós detectamos 6 tipos de gases. Isso a gente chama hoje de passarinho eletrônico. Antigamente, para entrar numa mina, o pessoal levava um canário, né, dentro de uma gaiola. Na hora que o canário morria, a pessoa corria, né, porque o canário é muito sensível.
Na hora que chega no gás, o canário morre, aí você sabe que está na hora de correr, né? Então, isso aqui é um canário eletrônico. Muito bem, então aconteceu um acidente, a gente pode resgatar a pessoa e saber se naquela atmosfera tem gás ou não, né? Bom, isso aqui no ambiente industrial, gente, só para dar um exemplo de um projeto que nós fizemos agora, nós tínhamos na planta 2.000 contractors. Então eu estou fazendo uma grande reforma numa usina. Então eu tenho várias empresas que estão trabalhando, né, e fornecendo mão de obra aqui para aquele trabalho. O que nós fizemos? Nós conseguimos rastrear o dia inteiro 2.000 pessoas. E também todas as máquinas que eram utilizadas. Então, se eu preciso, por exemplo, de uma máquina, uma escavadeira, né, não sei onde é que aquela escavadeira está, o sistema me informa automaticamente onde é que aquela escavadeira está. Ele conta as horas extras que cada operário trabalhou. Ele sabe que hora que você entrou no trabalho, que hora que você saiu do trabalho, né? Então tem uma série de controles que eu consigo fazer com esse equipamento. É interessante que nessa planta, era uma planta mineral, eles não tinham uma rede wireless. Como é que nós criamos uma rede wireless de um dia para o outro? Vocês estão vendo aqui um backpack, né? uma mochila. Dentro da mochila nós colocamos um access point e nós criamos rapidamente, né, em poucos dias, uma rede que cobria todo o ambiente industrial. Era uma rede emprestada, alugada para o cliente, né? Nós colocamos 2.000 tags, esse aqui, nas pessoas, nos caminhões, etc. E conseguimos então fazer o tracking de toda aquela operação da reforma desse cliente. Bom, outra tendência importante é o chamado Remote Operating Center. O que significa isso? Eu jogo toda a operação da mina para uma central. Então, nesse caso, né, vocês estão vendo a operação de uma da Thames Water, né, em Londres, que cuida de toda a parte de água, a rede de águas de Londres. Então, essa operação hoje é totalmente centralizada. Levando a um outro extremo, se eu pegar Rio Tinto e se eu pegar a BHP na Austrália, eles operam a planta a 1.350 quilômetros de distância. Então, você vai no porto, você não vai ver nenhum operador. Não tem operador nas máquinas, você não vai ver operador absolutamente nenhum na região. Se você chegar, você vai achar que a planta está abandonada, porque ela tem muito pouca gente, comparada com as plantas brasileiras, né? Então, eles operam a planta a 1.350 quilômetros de distância. Okay? Mesmo que a planta fique no deserto. Ninguém quer trabalhar num lugar inóspito, né, num deserto, porque não tem, é muito difícil ter escola, hospital, e todo mundo quer trabalhar no centro mais desenvolvido. Então, a central da empresa fica em Perth, que é a cidade, né, uma cidade espetacular, que fica no oeste da Austrália, né, e as pessoas, então, conseguem trabalhar longe desse ambiente. Bom, aqui vocês estão vendo uma informação georreferenciada, né? Então, a informação georreferenciada, eu coloco toda a informação aqui no mapa, né, de Londres, e vocês têm toda a informação sobre a água bruta, sobre o tratamento de água, sobre a ET, que é a estação de tratamento de esgoto. No caso da Inglaterra, depois que você faz o tratamento de esgoto, você pega aquele lodo, você queima também o lodo e você produz energia elétrica. Então, essa empresa gera sua própria energia elétrica com o lodo do tratamento de esgotos. Okay? Bom, eu coloquei slides demais, né? Como sempre, nas minhas palestras, mas só para mostrar para vocês que a quantidade hoje de dados é absurda que a gente consegue coletar de um dispositivo. Então, eu tenho consumo de combustível, eu tenho o comportamento mecânico. Para o engenheiro mecânico, por exemplo, ele quer saber três variáveis básicas, né? Ele quer saber se o caminhão fez esse movimento, se ele fez esse movimento ou se ele fez uma torção, né? A parte do caminhão da frente virou para um lado e a traseira para o outro. Porque isso vai dar um estresse no frame do caminhão. Então eu consigo saber quantos ciclos de estresse um caminhão sofreu, né? Que é muito útil para a manutenção. Bom, então é uma revolução muito grande, essa revolução de dados. Não vou falar agora, não vai dar tempo sobre a revolução da parte de instrumentação. Nós estamos agora coletando dados, não só do instrumento. Para quem aqui, eu já vi vários engenheiros de controle de automação aqui, por exemplo, medição da temperatura da sala. Mas eu quero também os dados do sensor de temperatura. Eu quero saber aquele sensor, né? Os dados que nós chamamos de asset management. Quando que ele foi calibrado? Qual que é a marca desse sensor? Qual que é o modelo dele? Né? Ele está funcionando bem? Muitas vezes, gente, nós temos uma sala de controle, alguém anotando dados no sensor e aquele dado não varia, né, há horas. E a pessoa segue lá anotando aquele dado, achando que aquele dado está certo. E o sensor está frozen, está congelado. Hoje nós temos algoritmos para detectar
todo tipo de variação, todo tipo de erro nos sensores automaticamente. Eu estou falando, né, de 200 mil pontos, né, quando chega numa refinaria ou quando chega, por exemplo, numa plataforma de petróleo. Bom, então é isso. Aqui mostrando informação de processamento de imagem também. Isso aqui é interessantíssimo, porque o operador tradicional, como é que ele avalia, né, a qualidade da bolha, da espuma da flotação? Pelo tato, pela observação, pela cor, né, pelo tamanho da bolha. Né? Então ele precisa de ser um expert, ele leva muito tempo para aprender esses macetes todos. Né? Alguns operadores chegam também a utilizar a língua, né, como um sensor ainda mais fino, né, para saber a qualidade do minério. Hoje a gente faz isso tudo automaticamente por processamento de imagem. Bom, então essa era a minha visão, uma visão mais ligada a sistemas de produção. Muito obrigado. Muito obrigado. Ver que esse mundo as possibilidades são muitas. A gente fica extremamente impressionado com a quantidade de informação que pode. A gente tem um monte de informação que existe e um monte de informação que pode vir a existir a partir do momento que você cria uma série de condições para isso.